Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo e muito bem-vindo aqui ao meu canal. Uma vez mais estamos para continuar lendo a Bíblia Sagrada. Hoje, dia 20 de maio de 2022, vamos então atingindo 20% do nosso projeto de leitura da Bíblia Sagrada. Você que chegou até aqui, parabéns! Se você está chegando a primeira vez aqui no canal, temos aí as playlists com todas as leituras anteriores, bem como outra versão de leitura da Bíblia. Aproveito também para incentivá-lo a inscrever aqui no canal, porque terá e tem conteúdos que servirão para o seu crescimento espiritual. Amém? Vamos então fazer a nossa oração e iniciar a leitura da Bíblia. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por este dia. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela saúde, pelo vigor que o Senhor tem concedido a nós. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1 diz: Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: A tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: Venha conosco a herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês, a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles, e os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os fariseus. Em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele, derrotaram os cananeus, os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E levaram a Jerusalém, onde morreu. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e, tomando-a, mataram seus moradores, puseram fogo na cidade. Depois os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas do Neguebe e na Cefelá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebrom, cujo nome antes era Kiriat Arba. Derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali, os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debir, que antes era chamada Kiriat Sefer. Então Caleb disse: Darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de águas. Então Caleb lhes deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos de Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está no sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Zafate e destruíram totalmente a cidade. Por isso foi chamada Ormá.
Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom com seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas, porém não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carro de ferro. E como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Calebe. Este expulsou dali os filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que moravam em terra de Jerusalém. Assim, os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. A casa de José atacou Betel, e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que é antes chamada Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade. Ele disse: mostre-me a entrada da cidade, e teremos misericórdia de você. O homem mostrou a entrada da cidade, e eles mataram os moradores ao fio da espada, mas deixaram ir aquele homem com toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus e edificou uma cidade, e lhe deu o nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Sean, nem os de Taanak, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido. Todos com as suas respectivas aldeias, os cananeus continuaram a viver naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus moradores de Gezer. Assim, continuaram a viver com eles em Gezer. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Naló. Os cananeus continuaram com eles e sujeitaram aos trabalhos forçados. A tribo de Asser não expulsou os moradores de Acó, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Axib, os de Elba, os de Afeca, os de Reobe. Os israelitas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra, porque não os expulsaram. A tribo de Naphtali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e Bet-Anat ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas e não deixaram descer ao vale. Os moradores conseguiram permanecer nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu, e os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos amorreus ia desde a subida de Acrabim e desde Selá para cima. Juízes, capítulo de número 2. O anjo do Senhor foi a Gilgal, a Boquim, e disse: eu tirei vocês e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem seus altares. No entanto, vocês não obedeceram a minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse: não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão por seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras, todos os filhos de Israel levantou a sua voz e chorou. Por isso o lugar foi chamado de Boquim, e ali ofereceram sacrifício ao Senhor. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel foram, cada um a sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel.
Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. Depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, e os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles. Os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal, a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojaram do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhe havia jurado, e estava em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que atacaram e roubaram. Mas eles não obedeceram os seus juízes, pelo contrário, se prostituíram e adoraram outros deuses. Depressa se desviaram do caminho por onde seus pais, na obediência, os mandamentos do Senhor, não fizeram com eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos de seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor compadecia deles antes os seus gemidos por causa dos que afligiam e oprimiam. Mas, quando morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem as suas obstinações. Por isso, a ira do Senhor acendeu contra Israel, e ele disse: porque este povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas, vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram. Assim, o Senhor deixou aquelas nações ficassem, e não expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Juízes capítulo 3. São estas as nações que o Senhor deixou ficar por meio deles, por Israel a prova, isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. E os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios, aveus, que habitavam nas montanhas de Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que haviam ordenado a seus pais por meio de Moisés. Assim, os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos aveus, dos jebuseus. Tomaram suas filhas para si por mulheres e deram suas próprias filhas aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor.
e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto a Baalins, ao poste da deusa Acera. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim por 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, veio sobre ele, e ele se tornou juiz em Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra a qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou aos filhos de Amon, os amalequitas, e foi e derrotou Israel. E eles se apoderaram da cidade das palmeiras, e os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Então os de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude, um homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de quase meio metro, e cingiu-se debaixo da sua roupa ao lado direito. Então ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou do ponto em que estava as imagens de escultura ao pé de Gilgal, e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. O rei disse: Cale-se. Então todos os que estavam com o rei saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde ele estava sentado. Eude disse: Tenho uma palavra de Deus para o Senhor. E Eglon levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e cravou a barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não tirou o punhal da barriga da gordura, se fechou sobre ele. Eude saiu por uma portinhola, passou para a antessala, depois de fechar, trancou as portas atrás de si. Quando ele tinha saído, vieram os servos dos reis e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas e disseram: Sem dúvida ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Espera-se até cansar. E como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram, e eis que o seu senhor estava morto, caído no chão. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com eles das montanhas. Indo ele à frente, ele lhes disse: Sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os moabitas. Eles seguiram Eude e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo mataram uns 10.000 homens moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou
Israel. Juízes, capítulo de número 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude, e o Senhor entregou nas mãos do rei Jabim, da mão de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Arosete Agoim. Os filhos de Israel clamavam ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e lhes disse: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá, reúna seus homens no Monte Tabor, escolhe 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E eu farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até vocês junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. E ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali a Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia tomado as suas tendas até o carvalho de Nananim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, que tinha subido ao Monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todos o povo que estava com ele, de Arosete Agoim, para ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia que o Senhor entregou Cícera nas suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu o monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. O Senhor derrotou Cícera, todos os seus carros de guerra, todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Cícera saltou do seu carro e fugiu a pé, mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete Agoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, sem escapar, nem sequer um. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Assó, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Cícera e lhe disse: entre meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael, e ela lhe pôs sobre uma coberta. Então Cícera disse: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois cobriu novamente. E ele lhe disse mais: fique na porta da tenda. Se alguém vier a perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi de mansinho até perto dele, e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que ele morreu. Eis que quando Baraque estava
Perseguindo Cícera, Jael saiu ao encontro dele e disse: Venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Cícera estava caído morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Cada vez mais, a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, até que o exterminaram. Juízes capítulo 5, o cântico de Débora. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim, porque os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente. Bendigam o Senhor. Escutem, ó rei, ouçam, ó príncipe, e eu mesmo cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Quando tu, ó Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, assim até as nuvens gotejaram água. Os montes tremeram diante do Senhor, até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomaram navios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam o Senhor, vocês que cavalgam juntamente as jumentas brancas, que assentam em juízo e que andam pelo caminho. Falem disso, a música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos. Falem dos atos de justiça do Senhor da justiça, por favor, as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer os portões da cidade. Desperte, Débora, desperte, acorde, entoie um cântico. Levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que prenderam. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em seu auxílio contra os poderosos de Efraim, cujas raízes estão nas antiga região de Amaleque. Desceram os guerreiros depois de você, ó Débora. Seguiu Benjamim com seu povo de Maquir. Desceram comandantes e de Zebulon os que levavam vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviada para o vale entre as facções de Ruben. Houve grande discussão porque vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou com o outro lado do Jordão, Dan, porque se deteve junto aos navios. Asser ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que arriscou a sua vida, bem como Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Lá do céu as estrelas lutaram. Desde os lugares dos seus cursos lutaram contra Cícera. O ribeiro de Quisson os arrastou. Quisson, o antigo ribeiro. Avante, ó minha alma, firme. Então os cascos dos cavalos socaram pelo galope, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoem Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoem durante os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Que a mais bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Eber, o queneu, que seja mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas.
Cícera pediu água e ela lhe deu leite em taças de príncipes e lhe ofereceu nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca com a sua mão direita, pegou o martelo dos trabalhadores, golpeou Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas, aos pés dela, ele se encurvou, caiu e ficou estirado. Aos pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos de seus cavalos? As mais sábias das suas amas responderam. Até ela a si mesma respondia: não é verdade que acharam e estão repartindo seus despojos? Uma ou duas moças para cada homem, tecidos de várias cores para Cícera, tecidos de várias cores de bordadores, ou 2 tecidos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porque os que amam e brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Juízes capítulo 6. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas, as fortificações, porque cada vez mais os israelitas semeavam e os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra, a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumento, pois vinham com seu gado e as tendas com a sua nuvem de gafanhoto. Eram tantos que não se podiam contar, nem eles, nem os seus camelos, e encontravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa de servidão. Eu os livrei da mão dos egípcios, da mão de todos os opressores. Eu os expulsei daí e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr salvo dos midianitas. Então o Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés. Eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal
de que és tu, o Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afaste daqui até que eu volte. Traga minha oferta e coloque diante de ti. Ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou na casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e um caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém o anjo lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, derrube o altar de Baal, que é de seu pai, corte o poste da deusa Acera, que está junto ao altar, no alto desse lugar fortificado. Faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedras. Depois pegue o segundo touro e ofereça em holocausto com lenha do poste da deusa Acera, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, o poste da deusa Acera estava junto dele cortado, e o referido segundo o touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: quem fez isso? E perguntaram, inquirindo, e disseram: quem fez isso foi Gideão, filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Acera, que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos os que puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Porque vocês querem livrá-lo? Quem defende a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubbaal, porque foi dito que Baal defendeu a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Todos os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão e fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros de Asser a Zebulon e a Naftali, que foram se encontrar com ele. Então Gibeão se dirigiu a Deus, dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lanaeira
Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. Assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada, apertando a lã e todo o orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: Não se acenda a ira contra mim, a sua ira, se eu falar somente dessa vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dele havia orvalho. Juízes capítulo 7. Então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, acamparam junto à fonte Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: É demais o povo que está com você para que entregue os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado, com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então, 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais, faça-os descer até as águas e ali provarei para você aquele a quem eu disser: este irá com você, esse de fato irá com você, porém todo aquele a quem eu disser: esse não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor disse: todos os que beberem a água com a língua, como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros que se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões, as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, reteve consigo 300 homens. O arraial dos midianitas estava debaixo dele, no vale. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levante-se, um ataque o arraial, porque entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com seu ajudante pura e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará Israel. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com seu ajudante pura, e os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale com uma nuvem de gafanhoto. Os camelos deles eram uma multidão, inumerável como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que um certo homem estava contando um sonho ao seu amigo e ele dizia: tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas, bateu contra a tenda de maneira que este caiu, e virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: isto é outra coisa que não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem de Israel, que Deus entregou nas mãos deles os midianitas e todos este arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus, voltou para o arraial de Israel e disse:
levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou cada homem uma trombeta e um cântaro vazio com uma tocha dentro dele, e disse: olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta, todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor, e todo o arraial dirão: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens desceram com ele, chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após trocar as guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha nas mãos esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr e gritar e fugir. Ao soar das trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em toda a região que fugia na direção de Zererá, até Bet-sita, até a divisa de Abel-meolá, perto de Tabate. Então o homem de Israel, de Naftali, de Asser, de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiro a todas as montanhas de Efraim e disseram: desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Bet-bará. Assim, todos os homens de Efraim foram convocados e eles cortaram as passagens dos midianitas pelas águas do Jordão até Bet-bará. E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Mataram Oreb com o rochedo de Oreb e mataram Zeebe com lagar dos Zeebe, no lagar de Zeebe. Perseguiram os midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeebe a Gideão do outro lado do Jordão. Juízes capítulo 8. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que você fez conosco, não nos chamando para quando foi lutar contra os midianitas? E discutiram fortemente com ele. Porém ele disse: quanto mais eu agora do que vocês. Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de ele dizer isto, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos, e disse aos homens de Sucote: por favor, deem alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou em encalço de Sebe e Salmuna, rei dos midianitas. Porém os chefes de Sucote disseram: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder para que demos pães ao exército que está com você? Então Gibeão disse: por isso, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês como espinheiros e outra planta do deserto. Dali Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas este Penuel lhes responderam como os homens de Sucote, e lhes havia respondido. Por isso também falou
aos homens de Sucote, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei essa torre. Ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcor com os seus exércitos, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército do povo do Oriente, pois 120.000 homens que puxavam a espada tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho dos nômades do leste, Noba e Jogbeá, e atacou aquele exército de surpresa. Zeba e Salmuna fugiram, mas Gideão perseguiram. Ele prendeu os 2 reis dos midianitas. Zeba e Salmuna o deixou todo aquele exército em pânico. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Eres, prendeu um moço de Sucote. Ele fez pergunta e o moço lhe deu por escrito o nome do chefe e anciãos de Sucote, 77 homens. Então Gibeão foi falar com os homens de Sucote. Ele lhes disse: vejam, aqui estão Zeba e Salmuna, a respeito dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder, para que demos pão com seus homens cansados? E prendeu os anciãos da cidade, pegou o espinheiro e outras plantas do deserto, e com eles deu severa lição nos homens de Sucote. Derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Salmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: como você. Assim eram eles, cada um se parecia com o filho do rei. Gideão disse: eram seus irmãos, filhos da minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se vocês tiverem deixado com vida, eu não mataria vocês. E disse Jefé, seu primogênito: levante-se e mate-os. Porém o moço não arrancou a sua espada, porque teve medo, por ainda era jovem. Então Zeba e Salmuna disseram: venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Gideão foi, matou Zeba e Salmuna e pegou os ornamentos em forma da meia-lua que estavam no meio dos camelos deles. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domine sobre nós, tanto você como seu filho, filho de seu filho, porque você nos libertou do poder dos midianitas. Porém Gideão disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. E Gideão continuou: mas quero fazer um pedido. Cada um de vocês me dê as argolas de seu despojo. É que os midianitas tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então eles responderam: de bom grado te daremos. E estendendo-as uma capa, cada um deles colocou ali uma argola e o seu despojo, e o peso das argolas de ouro pediu foi uns 20 quilos de ouro, sem contar os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes de roupas de púrpura que os reis dos midianitas usavam, sem contar os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Disse Gideão: fez com a estola sacerdotal. Disso Gideão fez uma estola sacerdotal e pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali e adorando essa estola, e isso foi a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa.
Assim, os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel, nunca mais levantaram a cabeça e a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e ficou morando em sua casa. Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres, e sua concubina que morava em Siquém, e lhe deu também à luz um filho, e lhe deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Ofra, cidade da família de Abiezer. Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que havia livrado do poder de todos os inimigos ao redor. Também não usaram de bondade com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Juízes, capítulo de número 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos pastores de sua mãe, e falou com eles, como toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: peço-lhes que perguntem a todas as cidades de Siquém o que é melhor para vocês, que sentem 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vocês, ou que você seja dominado por apenas um. Lembre-se também de que eu sou osso e carne de vocês. Então os parentes da minha mãe falaram aos anciãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou a seguir Abimeleque, porque disse: é nosso irmão. E deram 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou homens levianos e atrevidos que seguiram. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus irmãos. E os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho mais moço de Jerubaal, escapou, porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém, toda Bet-Milo, foram e proclamaram a Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Quando soube disto, Jotão foi e se pôs no alto do monte de Gerizim, e em alta voz gritou, dizendo: cidadãos de Siquém, escutem o que vou dizer. Ó Deus, e Deus escutará vocês. Certa vez, as árvores foram ungir um rei para si. Disseram à oliveira: reine sobre nós. Porém a oliveira respondeu: deixaria eu o melhor óleo apreciado por Deus e pelos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém a videira respondeu: deixaria eu meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre vocês? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e refugiem debaixo da minha sombra. Mas senão de que do espinheiro saia fogo e consuma os cedros do Líbano. Jotão continuou: e agora vocês agiram de boa fé com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei. Se vocês fizerem o que é correto em relação a Jerubaal,
e a sua casa, e se tratarem segundo ele merecia pelo que fez, porque meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os filhos dele, 70 homens sobre uma pedra. E Abimeleque, filhos da escrava dele, vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês. Se vocês agiram de boa fé, com sinceridade para com Jerubbaal e a casa, então alegrem-se com Abimeleque, e que ele também alegre-se com vocês. Mas se este não for o caso, que saia fogo de Abimeleque, consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer, onde ficou morando, porque estava com medo do seu irmão Abimeleque. Abimeleque havia dominado sobre Israel durante 3 anos, quando Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que foram desleais com Abimeleque. Isso aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubbaal e para que fosse castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles e que havia matado, com os seus cidadãos, e Siquém, os que contribuíram para que eles matassem os próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram sobre os altos dos montes homens de emboscadas contra Abimeleque, e eles assaltavam todos os que passavam pelo caminho perto deles. Abimeleque foi informado disso. Gaal, filho de Ebed, veio com os seus irmãos e se estabeleceram em Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. Foram ao campo e cortaram os cachos de uva e pisaram as uvas e fizeram festas fora e foram à casa de seu Deus e comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque? Quem somos nós? Disse: quem? Para que o sirvamos? Não é ele filho de Jerubbaal? Não é Zebul o seu oficial? Seria melhor servir a homens de Amor, pai de Siquém, mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo na minha mão, eu expulsaria Abimeleque e diria a Abimeleque: multiplique seu exército e venha lutar. Quando Zebul, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebed, ficou furioso. Enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Eber, seus irmãos vieram a Siquém, e estão alvoroçando a cidade contra vocês. Levante-se de noite, você e o povo que estiver com você, ponham-se de emboscada no campo. Levante-se pela manhã, ao sair do sol, ataque a cidade. Quando Gaal com a sua gente sair para atacar, faça com que ele o que estiver ao seu alcance. Assim Abimeleque se levantou à noite, e todo o povo que estava com ele puseram emboscada contra Siquém em 4 grupos. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada do portão da cidade. Com isso, Abimeleque e todo o povo que estava com ele levantaram das emboscadas. Gaal viu aquele povo, e disse a Zebul: veja, vem gente descendo do alto dos montes. Mas Zebul respondeu: você está vendo a sombra dos montes, eles se parecem com homens. Porém Gaal tornou ainda a falar e disse: veja, vem gente descendo bem na nossa frente, e uma tropa vem vindo da caminho do carvalho. Então Zebul disse: onde ficaram agora as suas ameaças? Não foi você quem dizia: quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é este povo que você desprezou? Pois saia agora e vá lutar contra ele. Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal e ele fugiu, e muitos feridos caíram até a entrada do portão da cidade. Abimeleque ficou em Arumá,
Ezebu expulsou Gaal e seus irmãos para que não ficassem morando em Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu do campo de Abimeleque e foi avisado disso. Então ele reuniu os seus homens e os dividiu em 3 grupos e pôs em emboscada no campo. Quando Abimeleque viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra eles e os atacou. Abimeleque e o grupo que estava com ele correram e tomaram posição junto à entrada da cidade, enquanto os outros dois atacaram todos os que estavam no campo e os destroçaram. Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia. Tomou a cidade e matou o povo que nela havia. Arrastou a cidade e espalhou sal sobre ela. Todos os cidadãos da torre Siquém todos os cidadãos da torre de Siquém souberam disso e entraram na fortaleza no tempo de El-Berite. Mas Abimeleque soube que todos os cidadãos estavam na torre de Siquém e havia reunido. Então ele subiu no monte Salmão, ele e todo o povo. Abimeleque pegou o machado e cortou um galho de uma árvore. Ele levantou e pôs no ombro e disse ao povo que estava com ele: o que vocês me viram fazer, façam também vocês depressa. Assim, cada um deles cortou um galho e seguiu Abimeleque. Puseram um galho ao redor da fortaleza e incendiaram. Assim morreram todos que estavam na torre de Siquém, mais ou menos 1000 pessoas, homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes, sitiou a cidade e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. Todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade fugiram para lá. Fechem as portas da torre e subam ao terraço. Abimeleque veio até a torre, lutou contra eles e aproximou-se da porta para incendiar. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e ele quebrou o crânio. Então Abimeleque chamou depressa seu moço escudeiro e disse: tire a sua espada e me mate, para que não diga que uma mulher me matou. E o moço atravessou com a espada e ele morreu. Quando os homens de Israel viram Abimeleque já estava morto, foram embora cada um para sua casa. Assim Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito a seu pai ao matar seus 70 irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que havia praticado. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubal. Juízes capítulo 10. Depois de Abimeleque, Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, se levantou para livrar Israel. Ele morava em Samir, na região montanhosa de Efraim, julgou Israel durante 23 anos, depois morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, Gileadita, que julgou Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos. Eles tinham 30 cidades e chamavam Avote Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Canom. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor e adoraram os Baalim e Astarotes, a deusa da Síria, e os de Sidom e Moabe, e os filhos de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então a ira do Senhor acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos filisteus, nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano esmagaram e oprimiram os filhos de Israel. Durante 18 anos oprimiam os filhos de Israel, que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim, contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra ti,
porque deixamos o nosso Deus e adoramos a Baalins. O Senhor respondeu aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os moanitas oprimiam vocês, vocês clamaram a mim, não é verdade? E eu livrei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses, por isso não os livrarei. Vão e clame aos deuses de vocês. Escolheram que eles livrem no tempo do aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: nós pecamos, faze-nos tudo o que parecer bem. Mas, por favor, livra-nos ainda desta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram ao Senhor. Ele já não pode reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram no acampamento de Mispa. Então o povo, aliás, os chefes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem fizer isso será chefe de todos os moradores de Gileade. Amém. Glória a Deus por mais esse dia de leitura da palavra do Senhor. Amigo Jesus, obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor está conosco diariamente. Que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Pai de amor e de bondade, fale aos nossos corações. Fique conosco de maneira especial. Que o teu Espírito Santo possa nos iluminar os olhos dos nossos corações para que possamos compreender a tua palavra de forma clara e praticarmos diariamente. Amém. Deus te abençoe de maneira especial.